Foi no reino do norte que Deus levantou Elias e Eliseu, Oséias, Amós, Jonas e outros. Ainda assim, o reino do norte não se voltava para Deus. Perdia as batalhas para a Síria, tinha perdido o território, tinha perdido cidades. E um pouquinho antes do profeta Eliseu, no século anterior a Jonas morrer, o rei Joás foi visitar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu falou para Joás: pega uma flecha, joga aí pela janela, atira pela janela. E conforme a flecha saía e passava pela janela, o profeta Eliseu disse: vitória, vitória do Senhor sobre a Síria. Aí Eliseu disse: pega as demais flechas e golpeia o chão. Joás fez isso por 3 vezes. Eliseu disse mais ou menos nessas palavras: eu falei para você golpear o chão, não mandei você parar. Você golpeou 3 vezes, a sua vitória sobre a Síria será parcial. Se você tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, seria total. No ano 797, a Síria, o grande império assírio, a 800 quilômetros de Israel, onde estava Nínive, o império assírio atacou a Síria, que estava acima assim, no mapa das 10 tribos do Reino do Norte. E a Síria enfraqueceu com o império atacando. Joás teve vitória contra a Síria e recuperou parcialmente o território, como o profeta Eliseu havia dito. Algum momento depois de 793, Joás teve essa vitória parcial em 797. Algum momento após 793, nos dias de Jeroboão II, Deus levantou o profeta Jonas para dizer: mas agora a vitória vai ser total. Vocês terão vitória total contra a Síria. Contra a Síria em cima. Aí o grande império assírio atacou a Síria, que enfraqueceu a Síria uma segunda vez. E aí Jeroboão II recuperou todo o território das tribos do norte. Apesar que as tribos do norte não temiam a Deus, Deus continuava a amá-los. Apesar que as tribos do norte não se convertiam, Deus ainda enviava os seus profetas. Apesar que as tribos do norte não se voltavam para Deus, depois de 100 anos de batalhas, vencer os sírios, como Deus falou pelo profeta Eliseu, como Deus falou pelo profeta Jonas, eles estavam agora completamente com o território nas mãos deles, segundo a palavra de Deus. Mas eles continuavam longe de Deus. Eles preferiam servir os Baalins, eles preferiam a violência, eles preferiam a injustiça social, eles preferiam a feitiçaria e eles preferiam sacrificar os seus filhos a Moloque, apesar que Deus ainda falava pelos seus profetas, apesar que ainda eles tiveram, por causa da bênção de Deus, essa vitória contra a Síria. Jonas viveu nesses dias. Jonas não só profetizou vitória total, ele viu a vitória total de Jeroboão II. Ele não só viu a vitória total de Jeroboão II, ele viu a maldade do grande império assírio, aonde estava a cidade de Nínive. Ele viveu nos dias de um povo, talvez o mais cruel da história da humanidade. Pensa nas crueldades que você ficou sabendo que os soldados fazem nas guerras, os assírios faziam isso também. Pensa em crueldade que você não ficou sabendo, os assírios faziam isso também. Você deve ter lido em Hebreus 11 que alguns servos de Deus foram cerrados ao meio. Os assírios, na sua crueldade, decepava braços, decepava pernas, cortava nariz, cortava orelha, cortava cabeça, cortava língua, jogava óleo quente nas pessoas e cerrava pessoas ao meio.
Em algum momento, as 10 tribos que nunca se voltavam para Deus, porque Deus continuava abençoando, Deus continuava falando, Deus continuava clamando, e as 10 tribos não se voltavam para Deus, não se acertavam com Deus, e eles se sentiam o máximo. Porque não andamos com Deus e ainda temos vitória de Deus. Não andamos com Deus e reconquistamos todo o território. E ainda naqueles dias, nos dias de Jonas, eram os mesmos dias de Amós e Oséias. E o Senhor falou exatamente nos mesmos dias de Jeroboão II. Eles estavam vivos, estavam profetizando nos mesmos anos e na mesma época, dos dias do mesmo rei. O Senhor falou pelo profeta Amós que num determinado momento o juízo do Senhor viria sobre todas as nações, Israel ia ter uma grande vitória, e aí que eles se achavam o máximo mesmo. Apesar que essa palavra de Amós deve estar mesmo ligada à guerra do Armagedon, mas naqueles dias de Jeroboão II, conforme Amós falava, eles se sentiam o máximo e eles não se convertiam. Continuavam matando seus filhos, continuavam com violência, continuavam longe de Deus. Então, num determinado momento, Deus falou por Amós e Oséias, o grande império assírio, que quando ganha, não só ganha, decepa, degola, queima, serra no meio. O grande império assírio virá contra as 10 tribos e vai sumi-las do mapa. Você precisa prestar atenção no que eu estou falando. Nós precisamos conhecer a Bíblia, a importância da Bíblia, a história da Bíblia e o que isso tem que ver com nossas vidas. O que o Senhor estava dizendo é isto, e presta bem atenção no que Deus estava dizendo. Não adianta eu tirá-los do Egito como eu os tirei. Não adianta eu manifestar o meu poder e a glória como eu fiz. Não adianta eu ter sustentado vocês no deserto. Não adianta a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Não adianta a minha glória no Santo dos Santos. Para quando vocês entrarem na terra prometida, como vocês entraram, servirem os Balaíns e serem feiticeiros como vocês são. Por isso a Síria virá e vai sumir com vocês do mapa. Eu só não vou sumir com Judá por causa do meu amor a Davi. Eu posso dizer para você que ele não sumiu com Judá por minha causa, por sua causa. Por isso nós estamos aqui hoje à noite. Ele só não sumiu com Judá porque ele é fiel. Ele disse que enviara o seu filho como salvador do mundo. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Mas não adianta ser tocado de Deus, cheio de Deus, da presença de Deus, ter sido batizado no Espírito Santo para servir os Baalins depois. Chega uma hora que não dá mais. E Jonas está nesses dias, vencemos da Síria. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus vai reunir todas as nações, vai destruir todo mundo, vai preservar Israel. Olha, mesmo que esse povo peca, vai dar sempre certo para nós. Amós e Oséias falaram, não vai dar sempre certo não. Vocês vão sumir da história. Exatamente no ano 722, o grande império assírio marchou contra o norte de Israel, levou as 10 tribos para o cativeiro, para nunca mais voltar, como o Senhor disse. Algumas famílias voltaram sim, a gente percebe pelos sobrenomes de levitas, se integraram ali em Judá, nos dias do Império Romano, lá no norte de Israel, na Galileia, onde Jesus trabalhou, tinha uma grande maioria de gentios descendentes de assírios, inclusive os samaritanos, nesta mistura de assírios com judeus pobres, e havia então cidades com maioria judaicas, como Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Por fim, teve uma repovoação do norte com judeus, mas não eram das tribos do norte.
eram de Judá, que recebeu alguns que retornaram ao longo dos séculos de alguma forma, mas se integraram com Judá de tal maneira que, como 10 tribos, sumiram, como Deus disse pelo profeta Amós e Oséias que eles iam sumir. Agora imagina que você é o profeta Jonas e você está nesses dias. Imagina que você é deste povo. Imagina que Deus o usa com poder como usava Jonas. Imagina que você está vivendo nos dias de Jeroboão II, de 793 em diante, que lá por volta do ano 750, 760, Deus começa a falar que a Síria virá e vai matar todo mundo, levar todo mundo, degolar vários, decepar vários, serrar alguns no meio. Só que antes disso ele quer que Jonas vá para a Síria. Você gostaria de ir para a Síria naqueles dias? Não. Você gostaria de ir para a Síria hoje? Hoje também não. Porque nas terras da Síria está o Estado Islâmico. A cidade de Nínive estava muito próxima de Mossul, lá no Iraque, que hoje é dominada pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico corta as pessoas, decepa pessoas, degola pessoas e queima pessoas vivas. Exatamente como os assírios. Se Deus falasse, pastor Silas, vai lá evangelizar o Estado Islâmico, vai lá falar a minha palavra, eu ia falar, eu também vou para Tarsis, eu também vou para a Espanha, que nem Jonas. Eu não só iria, mas eu discutiria com Deus. Foi o que Jonas fez. Jonas capítulo 1, e mantenha a sua Bíblia presa aí em Jonas, marca o livro. Eu não lerei tantos versos, mas eu lerei um aqui, outro ali, mas é importante você achar a passagem muito rápido. Quando eu falar, eu vou ler tal passagem, por isso marca aí. Jonas capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua iniquidade subiu até a minha presença. Vá lá, fala para os ninivitas que a minha paciência está acabando com as tribos do norte, e a minha paciência está acabando também com eles. Esse negócio de cortar as pessoas, queimar as pessoas, encerrar as pessoas, essa maldade subiu até a mim e eu não estou aguentando mais. Não é que Jonas simplesmente foi para a Espanha, não é bem assim. Nós temos que ler a história. Jonas discutiu com Deus primeiro. E o problema não é que Jonas não conhecia Deus, Jonas conhecia Deus. Não é o problema que Jonas não conhecia a palavra, ele conhecia a palavra. Não é problema que ele era instável, imaturo, não. Foi ele que falou para Jeroboão, Deus vai nos dar a terra de volta das mãos da Síria. Ele era um homem maduro, ele era um homem de conhecimento. Ele conhecia Deus ao ponto de saber que Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Fala que vai destruir, aí não destrói. Então, quando Deus falou, vai para Nínive, ele falou, eu não vou não. O senhor quer que eu viaje 800 quilômetros? O senhor quer que eu prego? E eu conheço o Senhor. Esse povo cerra as pessoas no meio. Mas eu já estou vendo que eu vou pregar, eu vou falar. Se por acaso eles se converterem, o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente. Fala que vai castigar, não castiga. Eu não vou. Porque eu não concordo que o Senhor seja misericordioso com uma raça ruim desse tipo. Eu não concordo. Jonas capítulo 4 foi assim mesmo. No capítulo 4 os ninivitas já haviam sido preservados.
Jonas, que havia batido boca com Deus, mas bateu de novo. Jonas capítulo 4, verso 1. Deus já havia preservado os ninivitas. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele está virado. Ele brigou com Deus antes de fugir e ele brigou de novo. Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Quando eu estava lá orando, o Senhor falou comigo: vai para Nínive. Eu conversei com o Senhor, eu falei. Jonas 4, verso 2. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, promete castigar, depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O verso 4, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? E a conversa parou. E você deve pensar assim: que profetinha bobinho, que profetinha chatinho, que profetinha ignorante. Ele era um homem maduro, ele conhecia as Escrituras e ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus é amoroso, misericordioso, cheio de amor. Fala que vai castigar, depois alivia, até que séculos passam e as 10 tribos sumiram mesmo. Mas tem que passar séculos antes disso acontecer. E aí Jonas falou: mas foi o que eu disse, por isso eu não queria ir. Veja bem o que o Senhor fez comigo. O Senhor me revirou a minha vida, me obrigou a vir aqui para fazer aquilo que eu disse que o Senhor ia fazer e que eu não queria vir. Eu disse que por fim o Senhor não ia destruir ninguém. Mas ele está tão furioso que ele quer morrer. Mas não quer morrer retoricamente, ele quer morrer mesmo, de tão bravo que ele está. Mas vou dizer uma coisa para você: eu e você íamos querer morrer. Porque Amós e Oséias falaram: a Síria marchará contra as 10 tribos. Jonas era da tribo de Zebulon, morava na tribo de Zebulon. Ele sabia que se o Senhor preserva os ninivitas, a palavra profética de Amós e Oséias vai acontecer. Ele sabia que se ele volta, num determinado momento, na hora do juízo, os ninivitas iam chegar e os soldados não eram nada misericordiosos. Ele sabia que ele podia ser um dos decepados. Ele sabia que ele podia ser um dos cerrados. Então ele disse: se o Senhor vai ser misericordioso com eles, como eu sei que o Senhor é e o Senhor está sendo, então me mata agora. Pode fazer com as 10 tribos o que o Senhor quiser, mas me mata agora. Essa é a minha causa com o Senhor. E o homem batia a boca com Deus mesmo, irmão. Bateu boca antes de fugir, bateu boca depois e bateu boca. Mas se Deus falasse que o Estado Islâmico vinha aqui decepar você, irmão, você ia bater boca também. Você ia bater boca também. Jonas ainda achava que Deus ia mudar de ideia. Ele fez um abrigo. O livro de Jonas é cheio do sobrenatural de Deus, né? Deus fala, Jonas foge, vem tempestade, Deus manda a tempestade com seu poder, jogam Jonas fora do barco, a tempestade para. Jonas ou foi preservado 3 dias vivo no grande peixe, que não fala que é baleia, mas fala grande peixe, ou ele teve tempo de orar, morreu. 3 dias depois, quando o peixe o vomitou, ele ressuscitou dos mortos. De qualquer maneira é milagre. Se ele morreu, e quando o peixe vomitou, ele ressuscitou, é um simbolismo perfeito de Jesus, mas não está escrito. Se ele ficou preservado 3 dias vivo, é um milagre de Deus, mas também não está escrito que ele ficou vivo 3 dias.
O fato é que 3 dias depois ele estava vivo. Isso é o fato, isso é manifestação do poder de Deus. Um outro poder de Deus é que Deus faz uma planta crescer rapidamente perto de um abrigo que Jonas tinha feito, na esperança de Deus ainda matar os ninivitas. E Jonas ficou super alegre, porque é um milagre, né? É que nem você plantar um pé de abacate que nasce em menos de 24 horas, já com abacate, você ia ficar feliz. E ele estava feliz, mas na madrugada Deus enviou uma praga de lagartas, a planta desapareceu, não tinha folha mais, não tinha sombra mais. Jonas está dormindo, o sol bate em cima dele. No que o sol bate em cima dele, ele acorda todo queimado e mole, desmaiando. O homem fica uma fera. Jonas 4, verso 8. Jonas foi dormir uma fera, ele queria morrer, ele acordou uma fera. Jonas 4, verso 8. No finalzinho diz: com isso ele desejou morrer a segunda vez. Ele foi dormir querendo morrer, ele acordou: eu quero morrer. Para mim seria melhor morrer do que viver. A segunda vez, verso 9, Deus pergunta, Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? E o homem batia a boca com Deus. Ele respondeu: tenho sim. Estou furioso ao ponto de querer morrer. E ele tinha razão, irmão. Ele tinha razão dentro de um certo ponto de vista. Ele tinha razão porque os assírios eram muito maus. A situação dele não seria muito boa com essa vinda dos assírios para acabar com as 10 tribos. Eu vou te falar como que Deus respondeu Jonas. Apesar que eu quero tomar a liberdade outra vez de não falar exatamente como Deus falou, mas como ele poderia ter respondido, mas não vai afetar em nada o que eu vou dizer, a resposta de Deus, que é numa versão bem menor. Deus não respondeu com essas palavras, mas ele poderia ter respondido: Jonas, eu estou perguntando se é justo, e você está dizendo que é justo. Eu vou falar para você o que é justo. Primeiro, não é justo eu abençoar Israel por graça e misericórdia, eu fazer Israel surgir do nada, por milagres. Abraão e Sara tiveram um filho por milagre. Eu cumpri as minhas promessas, vocês vão se multiplicar como a areia do mar e como as estrelas. Vocês ficarão 400 anos no Egito, eu vou tirá-los com poder, eu os preservo no deserto, eu cumpro a minha palavra, eu dou a terra que eu disse que ia dar. Não é justo o povo que tem mais revelação de Deus na terra servir os Baalins, serem feiticeiros, matarem os seus filhos. Isso não é justo. Não é justo conhecer a Deus e não temer a Deus. Não é justo ser alcançado pela graça de Deus e não andar nos caminhos de Deus. Não é justo conhecer a Deus, salvo pela sua graça e misericórdia, e não refletir a glória de Deus. Isso não é justo. Deus não respondeu assim, mas ele poderia ter respondido. Não é justo eu não sumir com as suas 10 tribos, que você está com tanta dó deles, enquanto eles matam os seus filhos, e eu não terei misericórdia dos ninivitas, que em termos de medida de revelação, praticamente não me conhece. Praticamente não sabe nada de mim. Mas eu vou falar mais para você, Jonas, já que você quer saber se é justo ou se não é justo. Não é justo, Jonas. Você tem conhecimento de mim como você tem. Você é maduro como você é. Você até já sabia que eu ia ser misericordioso. Antes de sair de casa você já sabia. Porque você me conhece. Não é justo um profeta maduro como você ser desobediente como você é. Não é justo
um profeta que conhece a Bíblia como você e a mim, ser egoísta como você é. Não é justo você lembrar e orar. Jonas capítulo 2, abre Jonas capítulo 2 rapidinho, eu não vou ler tudo, mas eu vou citar. Jonas capítulo 2, não é justo quando você está apertado, quando você tem problema, você ora como está em Jonas capítulo 2, verso 2. No meu desespero eu clamei ao Senhor, lá do ventre da morte eu gritei por socorro, e Ele ouviu o meu clamor. O verso 4, apesar que eu fui expulso da tua presença, apesar que eu tenho conhecimento do Senhor, apesar de que eu sou egoísta e desobediente, eu fui expulso da tua presença, eu não andei nos teus caminhos, porque eu clamei por misericórdia. Jonas 2, verso 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. A minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Verso 9, Jonas 2, 9, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi eu cumprirei, salvação vem do Senhor. O Senhor poderia ter dito para Jonas nessas palavras: não é justo você ser desobediente, egoísta como você é. Aí quando você clama, eu tenho misericórdia de você. Mas eu não posso ter misericórdia dos ninivitas, só de você. Eu não posso operar na vida de ninguém, só na sua. Eu só posso operar em Israel, no mundo que eu criei, e na raça humana criada à minha imagem e semelhança, eu não posso. Apesar que vocês são desobedientes como vocês são, feiticeiros como vocês são, eu não posso, eu tenho que continuar abençoando vocês e mandando fogo para cima do mundo. Não é justo. Não é justo vocês terem tanto conhecimento e serem tão rebeldes assim. Não é justo terem tanto conhecimento e não me temerem. Exatamente o povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, com bem menos revelação, eu não vou alcançá-los. Isso não é justo. O justo, eu ter misericórdia de você quando você se arrepender, e você se arrependeu, eu tive misericórdia. E o justo, quando os ninivitas ouviram a sua pregação, de um profeta que pregou sem vontade nenhuma, sem milagre nenhum, sem amor nenhum, ainda assim, quando eles ouviram a sua pregação, eles se arrependeram. É justo eu te perdoar quando você se arrepende, mas é justo eu perdoar os ninivitas quando eles se arrependem, principalmente porque eles tinham bem menos revelação de mim, eles não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Jonas 4, verso 10, foi isso que Deus respondeu para Jonas, com economia de palavras, não com a minha longa resposta, como eu presumi que Deus poderia ter falado. Jonas 4, verso 4, verso 11, é isso, certo? 4:11, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande nação? Como eu tive pena de você quando você se arrependeu, porque eu sou exatamente o que você falou que eu sou. Eu sou misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Digo que vou matar, eu não mato. É só se arrepender, é só chorar, é só clamar que eu quero fazer isso. O justo é eu ter sido misericordioso com você no terceiro dia, para que eu pudesse ser misericordioso com os ninivitas no terceiro dia,
porque no terceiro dia eu vou ser misericordioso com o mundo inteiro através do meu Filho Jesus. Eu farei justiça contra o pecado da humanidade nele. E no terceiro dia, por mais ninivita que o mundo seja, por mais horroroso que o mundo seja, porque me parece que só os ninivitas e os babilônios cerraram pessoas no meio. As nossas tribos aqui nas Américas não cerravam ninguém, na África não cerravam ninguém, na Indonésia não cerravam ninguém, só eles foram maldosos assim, mas quando eles se arrependeram, teve misericórdia. No terceiro dia, através de Jesus, tem misericórdia para o mundo. Não sei se você percebeu, né? Deus faz as coisas que Ele faz, do jeito que Ele faz. Você tem que ler a Bíblia prestando atenção. Tem muito mais significado do que você pensa. Por que você acha que Jesus foi morar nas terras da tribo do norte? O Senhor disse pelo profeta Isaías que ele ia morar no território das tribos do norte. Ele seria um nazareno desprezado porque foi criado em Nazaré, o finzinho do mundo. Quando o Vale da Benção começou em Araçariguama, era um bairro afastado e abandonado de São Roque. Aqui era meio finzinho de mundo mesmo, né? Mas não é mais, né, irmãos? Nosso município está que está, né? Tem indústrias aqui, não é? A cidade está asfaltada e as perspectivas de Araçariguama são muito boas, com outra empresa vindo aqui para o nosso município. As coisas aqui melhoraram muito e vai melhorar. Araçariguama não é mais fim de mundo, não, mas já foi, né? Eu já vim aqui em 82, não tinha asfalto na praça, não tinha nada. O pessoal dá risada quando eu falo, de onde você é? Araçariguama. Eles tentam repetir, arari, ariri, eles começam a rir. Falam, não dá risada não, rapaz. A cidade promete. Mas Jesus morou nas terras do profeta Jonas, em Nazaré, realmente um lugarzinho do nada. Ele foi chamado Nazareno, significando o desprezado, nas terras do norte, nas terras da tribo do norte. E o profeta Isaías disse que ele ia morar em Cafarnaum, que ele ia morar nas terras do profeta Jonas. O profeta Isaías disse, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia que foi varrida das 10 tribos, Galileia que foi povoada pelos assírios. Os assírios se misturaram com os poucos judeus pobres deixados para trás, surgiram os samaritanos. O Senhor Jesus ia morar nas terras de Jonas, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, desde os dias de Elias, desde os dias da dominação dos assírios, o povo que estava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos, porque no terceiro dia tem misericórdia para vocês também. E ali Jesus trabalhou na Galileia. E mais ou menos repete a história. Muitos se convertem, Jesus tem vários discípulos, mas a grande maioria de Cafarnaum não queria Jesus. A grande maioria de Betsaida não queria Jesus. A grande maioria de Magdala, de Corazim, de Tiberíades não queria Jesus. Ele foi menosprezado na sua cidadezinha de Nazaré. Ele fez uma visita, não voltou mais. Eles não queriam Jesus. E não faltava para Jesus milagres. Mateus 12, 39. Não faltava para Jesus milagres. Mateus 12, 39. Não faltava para Jesus milagres. Ele tinha feito muitos milagres. Ele ainda ia parar a tempestade. Ele ainda ia andar sobre as águas, ele ainda ia multiplicar pães, ele ainda ia ressuscitar Lázaro, ele ainda ia ressuscitar no terceiro dia. Ele tinha feito muitos milagres,
faltava ainda muitos outros milagres para ele fazer nos últimos dias. Se você ler a Bíblia prestando atenção, depois que Jesus entra em Jerusalém, passa ainda vários dias, ele ia cedinho no templo, ele pregava o dia inteiro, fazia milagres o dia inteiro, ia para o Monte das Oliveiras. Até antes de morrer, ele fez muitos milagres em Jerusalém. Como diz João, não caberia nos livros de tantos milagres que ele fez. Mas ele estava nas terras de Jonas, fazendo milagres, pregando a palavra, e os seus inimigos estavam reunidos para matá-lo. Aí eles foram pedir o milagre para Jesus. Mateus 12, 39. Todo mundo com a Bíblia seguindo. Mateus 12, 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um milagre, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Jesus disse, em outras palavras: já fiz tantos milagres, outros milagres ainda farei. Para vocês que querem me matar, nenhum milagre, mas tem um sinal, até para vocês é um sinal. Como Jonas voltou a viver, caso ele tivesse morrido lá, ou Jonas voltou para essa vida normal aqui, caso tenha sido preservado vivo. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e não é literal lá no hebraico, tá bom? Pode ser parte de um dia, mais parte do outro dia, como sexta-feira, sábado e domingo, como foi a ressurreição de Jesus. Mas na expressão hebraica é desse jeito que eles falavam. Jesus disse: eu também ficarei 3 dias e 3 noites, parte da sexta-feira, sábado e domingo no sepulcro, mas no 3º dia eu ressuscito. No 3º dia eu vou vencer a morte, o pecado, o diabo, para que tenha misericórdia para o mundo inteiro. Nesse sentido, o Senhor Jesus estava falando algo maravilhoso. Ele estava dizendo que ele seria misericordioso e a obra dele teria valor para alcançar até mesmo os seus inimigos. Até mesmo os seus inimigos poderiam depois se converter, como de fato eles se converteram. Eu anotei aqui um canto aqui, em tanta folha aqui, mas em Atos 6, verso 7, diz que por fim muitos sacerdotes morreram, muitos sacerdotes se converteram, tendo eles, nos dias de Jesus, se voltado contra ele. Ou seja, no 3º dia, tinha misericórdia até para os assassinos de Jesus. No 3º dia, com a vitória de Jesus contra o pecado, tinha perdão até para aqueles que passaram no pé da cruz, zombando Jesus. Porque no 3º dia, através da vitória de Jesus, teria misericórdia para o mundo inteiro, desde que se arrependam como os ninivitas se arrependeram. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo, que apesar que ele estava lá com tanto poder e glória, eles não estavam se arrependendo como os ninivitas se arrependeram, mas caso se arrependessem, através da obra de Jesus, teria perdão de pecados também para eles, inclusive para o Estado Islâmico, inclusive para qualquer pessoa do mundo. Mas às vezes o Estado Islâmico cria tanta ira em nós,
que nós viramos Jonas capítulo 2. Misericórdia para mim, salvação vem do Senhor. Eu estou nessa dificuldade, eu estou nesse ventre, misericórdia, misericórdia. Mas para aquelas pessoas horrorosas, muito ruins, que cerram as pessoas no meio, não, para eles fogo. Mas através da obra de Jesus, tem misericórdia para o mundo inteiro, por pior que seja o mundo. Se nós orarmos, pregarmos o Evangelho, eles se arrependerem, em Cristo Jesus tem misericórdia para o mundo inteiro. Não tem ninguém tão ruim assim, que não pode ser perdoado e salvo pela graça de Deus, segundo a justiça de Deus, contra o pecado, feita ali na cruz, através do seu Filho Jesus. No terceiro dia tem misericórdia para o mundo inteiro, porque a justiça do Senhor foi feita contra o pecado em Cristo Jesus. Só tem uma semelhança entre Jesus e Jonas. Os 3 dias e 3 noites que um ficou no grande peixe e o outro foi sepultado. A partir daí não tem muita similaridade, não. Jonas não queria ir conhecendo a Deus, não queria a misericórdia de Deus para os ninivitas. Jesus deixou a glória do céu, e estando aqui em carne e osso, disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: eu vou morrer e ressuscitar, para que haja perdão de pecados para o mundo. Na última noite ele disse: esse pão simboliza o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Esse vinho simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para perdão de pecados. E esse muitos, no ensino de Jesus, é o mundo inteiro, desde que o mundo se arrependa, como os ninivitas se arrependeram. Jesus queria vir, Jesus queria morrer, Jesus queria salvar, Jesus queria dar vida eterna. Jesus não era Jonas. Os apóstolos, numa certa ocasião, falaram: manda fogo do céu, queima os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos, porque os samaritanos eram descendentes dos assírios, que tinham sumido com as tribos e casado com judeus pobres, deu essa mistura de judeu com assírio, mas eles odiavam. Eles pensavam que nem Jonas: misericórdia só para nós. No terceiro dia tem misericórdia para o mundo, até para os samaritanos. Jesus abençoou a mulher samaritana, a aldeia de samaritanos, curou 10 leprosos samaritanos. Quando os discípulos falaram: manda fogo sobre eles, ele disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Nós estamos em outra. O nosso negócio é salvar o mundo. O nosso negócio é evangelizar o mundo. E o meu é morrer pelo mundo. O de vocês é pregar no poder e na unção do Espírito Santo. Não sabe de que espírito vocês são. E a inimizade com os assírios continuava, e o sentimento de exclusividade continuava. Mas no terceiro dia em Cristo Jesus tem misericórdia para o mundo inteiro. Jonas não queria ir, Jesus queria ir. Jonas não queria obedecer, Jesus não queria obedecer. Jonas queria misericórdia só para ele, Jesus queria para o mundo inteiro. Mas Jesus disse que, infelizmente, para muitos ali das tribos do norte, no seu século, muitos ainda assim não seriam salvos, porque não se arrependiam como os ninivitas. Mas os ninivitas se levantarão no juízo e os condenarão. A minha pergunta é: nós estamos semelhantes a quem? A Jesus ou a Jonas? Todo crente ora, Jonas 2, misericórdia, eu estou na luta. Salvação vem do Senhor. Mas se Deus falar: eu gostaria que você orasse todas as noites pelo Estado de Israel. Pelo Estado de Israel não. Imagina. Eu conheço o Senhor. O Senhor é cheio de graça, de misericórdia, de compaixão. Vai que o Senhor começa a querer salvar aquele povo. Eu não vou orar. Jonas foi assim.
Jonas vai pregar lá. Não vou. Aí ele foi. Aí Deus foi misericordioso. E não foi isso que eu falei, que eu não queria vir, que o Senhor ia ser misericordioso, então me mata agora. E era sério, irmão, ele queria morrer. E se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu ia pedir, não, Senhor, não é por nada não, se livra das 10 tribos, eu preciso ser cerrado ao meio, não dá para o Senhor me matar antes. É mais ou menos isso que Jonas estava falando para Deus, e eu não estou condenando Jonas. Se eu tivesse naquele século de Jeroboão, eu estava brigando também. Eu estaria errado como Jonas, mas eu entendo Jonas. Não justifico Jonas, eu teria pecado que nem Jonas. Isso que eu quero dizer, uma coisa não justifica a outra, não é? O Brasil está em momentos tensos e cada lado tem suas razões, mas eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado. A gente quer que justiça seja feita contra as coisas erradas, mas no processo das corrupções virem à tona e a justiça tomar o seu curso, precisa vir à tona, precisa tomar o seu curso. Deus precisa passar o Brasil a limpo, tem muito dinheiro para investir no povo, na população, mas claro que o processo de expor corrupção, ele tira de pessoas e partidos credibilidade, criando a possibilidade de perderem a eleição. Perdendo a eleição, tem toda uma disputa de poder, os ânimos ficam acirrados, as pessoas começam a se ofender, não demora muito, eles odeiam a Dilma, odeiam o Lula, o outro odeia o FHC, o outro odeia o Aécio Neves, um odeia o outro. No terceiro dia tem misericórdia para todo mundo. Nós somos de outro espírito. Nós não somos daqueles que querem destruição de Nínive. Queremos sim justiça contra as coisas erradas, sem dúvida nenhuma. O Brasil precisa ser passado a limpo, sem dúvida nenhuma. Mas se esse processo da justiça tomar o seu curso fez você odiar alguém, no terceiro dia tem misericórdia para todo mundo. Eles cerraram as pessoas ao meio, mas quando foram evangelizados, tinha misericórdia. Até esses que roubaram bilhões, se evangelizados e se arrependerem, se segura aí, eles vão ser os seus irmãos. E pode ser que uns dias desses venham pregar aqui, e você vai ter que engolir, porque eles serão lavados no sangue de Jesus. Nós temos que ter outro espírito. Realmente orar pelo nosso povo, pela nossa nação, nós não estamos tampando nada não. Eu estou super feliz com a Operação Lava Jato. Se você quer saber, o chefe da Operação Lava Jato é um crente consagrado. Ele tem discipulado na sua casa e ele usa alguns dos livros que nós usamos. Eu ouvi pessoalmente do Dr. Deltan Delagnol, numa exposição que ele fez da Operação Lava Jato no Mackenzie, para todos os pastores do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu ouvi pessoalmente da sua vida com Deus, do grupo de discipulado na sua casa. E ele tem, na Operação Lava Jato, vários procuradores crentes trabalhando com ele. Ele quer ver justiça à luz das Escrituras e Deus o está usando. Desculpa falar, tem falação pela internet, mas o Sérgio Moro não é crente. Não quer dizer que ele não tem valores cristãos, mas ele não é ainda evangelizado. E o pessoal confunde o Deltan Delagnol, que é o chefe da Operação Lava Jato, com o Sérgio. O Sérgio está lá no fórum recebendo as provas que os procuradores colocam. Entre a equipe do Lava Jato tem muito crente. O Sérgio Moro não é crente ainda, mas vai ser crente, nós vamos orar por ele. Tem gente que odeia o Sérgio Moro, tem gente que odeia não sei quem. No terceiro dia tem misericórdia para todo mundo. Nós não podemos ser que nem Jonas. Nós precisamos orar e se Deus nos mandar pregar, evangelizar, Deus vai usar nossas vidas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero pedir para você
Fazer a sua oração pessoal, não é? Se você se sentiu meio Jonas em relação a alguém, se você está com raiva de alguém, esse é o momento de você pedir perdão. Se alguém te deixou meio nervoso, antes da ceia é o momento de pedir perdão, porque no terceiro dia, através da obra redentora de Jesus na cruz, evidenciada pela sua ressurreição no terceiro dia, tem misericórdia para todo mundo, até para pessoas muito más, como eram os ninivitas, que nos dias de Jonas se converteram. Lá para frente teve muitos outros ninivitas não crentes. A derrota de Nínive 200 anos depois é outra história, mas nos dias de Jonas, boa parte deles se converteram. Se coloca na presença de Deus, confessa o seu pecado. Quem para você é Nínive? Misericórdia só para você, mas para eles não. Quem para você é Nínive? Libera o perdão esta noite. Mesmo que a pessoa não se arrependeu, não pediu perdão, você não é Jonas. Você é filho de Deus, lavado no sangue de Cristo. Perdoa agora. Você é de outro espírito. Você é do Espírito de Deus. Libera o perdão agora. Ora agora por essa pessoa. Apresenta essa pessoa diante de Deus. E toma a ceia como filho de Deus, lavado no sangue de Cristo, seguindo o exemplo de Jesus e não de Jonas. Jesus, mesmo sendo desprezado, disse para eles que no terceiro dia teria misericórdia para eles, e muitos sacerdotes se converteram, como está em Atos 6, verso 7, no avivamento da igreja primitiva. Eles se converteram, porque no terceiro dia tem misericórdia. Enquanto você vai perdoando quem você tem que perdoar, nós também vamos fazer um clamor pelo nosso Brasil. Pai amado, clamamos misericórdia sobre o Brasil. Nós não gostamos que haja uma necessidade de haver uma operação Lava Jato. Como seria bom se não fosse o país da impunidade. Como seria bom se bilhões não fossem roubados. E nós não estamos pensando só no nível federal, mas também nível estadual e municipal por todo o nosso Brasil. Os canais de televisão noticiam as corrupções dos mais diversos municípios do Brasil, também dos mais diversos governos de estado. Nós precisamos mesmo que o Brasil seja passado a limpo. Nós precisamos mesmo que o país seja menos corrupto. Nós precisamos mesmo que quem tem que responder, responda. Nós precisamos que o dinheiro seja investido na população. Mas nós não precisamos de uma igreja refletindo não a glória do Senhor, mas o pecado do mundo. Nós não precisamos dos políticos evangélicos corruptos que estão no Senado e no Congresso, envergonhando o nome de igrejas e o nome do Evangelho, também pegos pela Operação Lava Jato. O apóstolo Pedro diz que o julgamento começa pela tua casa, então começa pelos evangélicos corruptos no Congresso e no Senado. Limpa, Senhor. Esses ladrões pregam nas igrejas, pregam nas campanhas evangelísticas, com cara de pau fazem culto no Congresso, dão testemunho. Limpa, Senhor. Usa a mesma Operação Lava Jato e outras operações que tiver que vir à existência e faz uma limpeza no Brasil, inclusive na sua igreja, tirando o pecado da tua igreja, que se envolve com a corrupção do mundo. Oramos por justiça.
Não adianta clamar por justiça, porque eu não gosto do PT, e aí não quer que haja justiça contra o PSDB, aí não quer justiça contra os evangélicos corruptos. Nós oramos por justiça contra todos, em nome de Jesus, contra todos. Pai amado, mas nós também somos envolvidos emocionalmente. Nós não queremos ser Jonas. Nós temos tendência de ser Jonas, mas nós não queremos ser Jonas. Nós não queremos que o Senhor fale conosco, é justo aí essa fúria, porque não será justo. Não será justo o Senhor ter misericórdia de mim e não ter misericórdia de outra pessoa só porque eu não quero que o Senhor tenha. Isso não é justo. Senhor, oramos, Senhor, para que essas pessoas possam se arrepender dos seus pecados e serem lavadas no sangue de Cristo, independente do partido político. Queremos nos alegrar com o arrependimento deles. Queremos nos alegrar no fato que se tornarão nossos irmãos. Queremos nos alegrar os vendo, testemunhando da transformação do Senhor nas suas vidas. Por isso apresentamos o ex-presidente Lula, que está sendo investigado. Nesse momento ele não foi acusado e nem está em julgamento, mas nós o apresentamos, porque ele está sendo investigado. Apresentamos a sua família, a presidente Dilma, apresentamos o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha, apresentamos os banqueiros, os empresários, apresentamos o Aécio Neves, o Michel Temer. Oramos para que o Senhor levante Jonas nas suas vidas, para que se arrependam dos seus pecados, porque no terceiro dia, através de Cristo Jesus, tem perdão para eles também, tem misericórdia para eles também, tem misericórdia para o nosso Brasil também. Levanta uma igreja santa, de oração, de jejum, de clamor, porque tem salvação para o Brasil, tem transformação para o nosso povo e para a nossa nação. A obra de Jesus é para o mundo. O Senhor amou o mundo. O Senhor preservou Judá, para que nessa noite nós pudéssemos tomar a tua ceia, porque nós encontramos a tua misericórdia, mas nós queremos misericórdia também para os ninivitas dos nossos dias. Eu pessoalmente quero pedir perdão do pecado de exclusão, de egoísmo. Às vezes as nossas emoções são controladas pela nossa natureza pecaminosa e nós não amamos como Jesus, nós excluímos como Jonas, mas perdoa os nossos pecados. No terceiro dia, Jesus venceu para que nós participássemos de sua ceia nesta noite, como aqueles que foram não só perdoados, mas mudados, transformados, e queremos ser transformados na imagem do teu Filho e não na imagem de Jonas. Queremos ser iguais a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, quando nós tomarmos a ceia, visita o nosso coração com alegria, visita o nosso coração com transformação, visita o nosso coração com amor. Nós queremos um pouco disso aí que Jonas falou que o Senhor é. Nós queremos um pouco da misericórdia, um pouco do teu amor, da tua paciência, e nós queremos um pouco do teu amor no nosso coração. Queremos ser iguais ao Senhor, não queremos ser iguais a Jonas. Enche o nosso coração de alegria quando nós tomarmos a ceia e glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus.